Olá, povo de Deus, sou o pastor Érico e esse é o momento de Carona com o Pastor. E eu quero falar um pouquinho sobre algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Não é verdade? Você está preparado para o que vai acontecer em 2022? Então esse é o assunto que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu queria que você se inscrevesse, compartilhasse, ativasse o sininho e também pudesse aí, comentar esse vídeo nesse canal para que você possa receber os próximos vídeos em nome de Jesus. Pessoal, então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre você estar preparado para o que Deus vai fazer no ano 2022. E eu quero pegar uma pequena história na Bíblia que fala sobre a escrava, a serva de Sarai, a mulher de Abraão. Depois o nome dela foi mudado. Abrão ficou Abraão e Sarai ficou Sara, Então, naquele tempo acontecia de mudar os nomes devido às circunstâncias, a momentos da vida, Jacó teve o nome mudado para Israel. Então, é porque mudava também a postura da pessoa, O que ele seria a partir daquilo, Por isso que seus nomes eram mudados por Deus e também tem outros aspectos mais profundos, amém? Mas eu quero falar sobre isso agora, falando com vocês a respeito de você, se você está preparado para algumas coisas que vai acontecer em 2022. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero contar da história da serva ali de Sarai. Abraão recebeu uma promessa que ele teria uma filha com Sara, porém Sara já era passado dos seus dias de ter filhos, passado dos seus tempos de ter filhos. Então Sara tentou ajudar a Deus, vamos colocar assim. Ela quis resolver o problema, Ela pediu para Abraão deitar com Agar, a escrava ali que ele foi levado, Era uma escrava que foi levada como serva de Sarai. Então ali ela foi levada e estava servindo Sara, Então Sara era dona de Agar, E aí ela teve a ideia, espetacular de fazer com que Abraão deitasse com Agar. E aí aconteceu então que Agar teve um filho chamado Ismael, E aí eu não vou entrar em detalhes sobre a descendência de Ismael, mas o filho da promessa que Deus tinha prometido era o filho com Sara, não com a serva de Sara. Isso é interessante. Por quê? Porque Agar não pediu para se deitar com Abraão. Foi justamente a ideia de Sara. Enfim, teve um filho chamado Ismael. Então Ismael era aquele que iria possuir a herança de Abraão. Abraão era um homem muito rico, naquele tempo. Então, Agar era mãe do filho de Abraão, Ismael. E Ismael iria realmente, ser uma pessoa muito rica, e herdar a herança do seu pai. Aí num belo dia depois, que ali ela tem Sara tem o filho da promessa, que é o Isaac. Vocês podem ler a Bíblia depois, que não dá tempo de a gente discursar sobre isso, falar sobre isso. Mas eu quero que você preste atenção nessa história. Aí, num belo dia, Sara ali com seu filho Isaac, e aí eles tiveram desavença e Sara pediu que Abraão mandasse Agar embora. Preste atenção nisso. Agar embora. E Abraão ficou chateado e tal, mas Deus falou para Abraão para ele fazer isso mesmo, para ele mandar Agar embora. E aí são escolhas que Abraão fez que gerou todo esse sentimento, inclusive Sara também. Então Agar não tinha culpa a respeito disso. Realmente Agar, não tinha culpa sobre como fazer isso, como você como fazer. Ela não tinha escolhido isso. Essa é a verdade, essa é a realidade. Ela não escolheu aquilo para a vida dela. Então, em um dia, ela era mãe daquele que ia herdar a herança de Abraão. Agar era mãe daquela que ia herdar a herança de Abraão. Toda a herança. Então ela era rica, vamos dizer assim. Num dia ela estava bem financeiramente. E num belo dia ela simplesmente recebe de Abraão um pão e um pouco d'água. E ela é mandada embora junto com seu filho. Então pensa. Numa situação ela estava bem financeiramente. Em outra situação ela já estava, realmente ela estava, não vou colocar a situação pobre, mas ela só estava saindo com mãos abanando, é esse o termo que a gente usa,
E eu quero colocar isso para vocês, eu quero que você entenda isso. Então, num dia ela era rica, no outro dia ela não tinha condições nem para sobreviver vários dias, com pão e água. E aconteceu então que quando ela foi embora, e no decorrer do caminho, o seu filho estava com fome, acabou a água, acabou o pão. Então ela colocou o filho dela num lado e saiu para o outro lado, e então foi chorar para não ver o seu filho morrer de fome. E ela começou a clamar a Deus ali, e começou a falar com Deus, falando: Senhor, eu vou morrer aqui e tal, né? Toda essa questão. E é nítido, né, nós percebermos isso, colocarmos isso e compreendermos compreendemos o que Deus às vezes faz na vida da gente. Então ali ela começou a clamar a Deus, porque seu filho estava morrendo de fome, morrendo de fome no sentido, imagina, morrendo de fome. Eu sou pai, eu tento imaginar como isso deve ser difícil. Meu filho às vezes chora ali, tendo comida, chora por causa de um salgado, a gente compra. Imagina ali a mãe sem ter o que dar pro seu filho, né? Então aconteceu que Deus atendeu o clamor, porque viu a criança chorando muito, então Deus atendeu o clamor dela. Falou: por que você está chorando? Por que está aí? Ela clamou, porque o filho dela ia morrer e tal e tal. Deus falou para ele que ela ia ser uma mãe, o Ismael ia ter uma grande nação e tal. Falou isso, profetizou isso na vida de Agar, né? E interessante que, olha que isso é muito forte. A Bíblia fala que depois que Deus falou com Agar, ele abriu os olhos de Agar, e Agar viu um poço, né? Tinha um poço de água. O que eu quero dizer isso que eu quero que vocês entendam hoje? É que existem coisas na sua vida que já existem. Deus só vai abrir os seus olhos. Então eu profetizo na sua vida que Deus vai abrir os seus olhos esse ano 2022, para que você possa enxergar as coisas que Ele tem preparado para você. Amém? Você pegou isso? Guarde isso no seu coração. Deus vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar aquilo que Ele tem para o seu 2022. Entenda isso, receba essa palavra profética. Assim como aconteceu na vida de Agar, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar coisas que você não estava vendo, que você não estava enxergando. Amém, queridos? Então essa é a palavra para a sua semana. Vai depender muito de você clamar a Deus, de você ouvir a voz de Deus e de Deus abrir os seus olhos para que você possa ver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Você está pronto? Por isso a pergunta: você está pronto para o que vai acontecer em 2022? Então que Deus possa abrir os seus olhos em nome de Jesus. Não se esqueça de antes você se inscrever, compartilhar e curtir o nosso canal, e que você possa estar sempre conectado conosco no nosso canal em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana, que seus sonhos, seus alvos se realizem no nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima de Carona com o Pastor.